Olá, pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com Eli Naim. Hoje, muito mais do que especial, eu sou a testemunha viva do quanto esse homem precisava vir aqui. E você que está acompanhando a gente em casa, vai ser um papo super bacana. Já conheço a longa data, faz tempo que a gente não se vê, a correria do dia a dia bastante complicada para todos nós. Doutor Leonardo Gama, eu falo doutor porque entende muito do assunto. Essas pessoas têm mania de falar que doutor é só médico, não. Doutor é aquele que trabalha e estuda muito tempo para entender determinado assunto, e a gente vai bater ele que é nutricionista, é da nossa cidade já de algum tempo, mas nós vamos conhecer um pouquinho mais e falar de algumas dicas aí para vocês, para ver se você perde um pouquinho aquela barriguinha, você que bebe demais, você que é aquela mulher meio que neurótica, que tem que ver tudo 100%. A gente vai bater um papo. Doutor, obrigado. Primeiro, sempre antes da gente começar a falar sobre um tema específico, já foram mais de 120 programas aqui, já entrevistamos de tudo um pouco. Nutricionista, salvo engano, acho que é o primeiro. Político, padre, pastor, tudo que você puder imaginar, a gente já entrevistou aqui. É de Campos? Sou de Campos. Campos. É casado com alguém, tem filho? Tem. Pai de quem? Aliás, filho de quem? Eu sou filho de Reubens e Lisete. Eu tenho um casal, que a minha filha já está com 18 anos, fazendo faculdade na UF, em Macaé. E sou de Campos. Divorciado, mas sou de Campos. Formei em 1995 na UF. Aí fui da primeira turma de mestrado e doutorado da UENF. Foi em 96, do CBB. E eu fui paciente do senhor lá no início. Eu me lembro como fosse hoje, lá na Estação Saúde. O senhor clínico lá estava me passando aqui há algum tempo, lá, acho que 3 ou 4 anos. E eu fui de lá. Doutor, nunca tivemos e não seria hoje que a gente teria um roteiro. Vamos começar com uma das coisas que eu, como pai, e infelizmente, como grande erro humano que tenho, me alimento muito mal. Certo. E tal de salada, para mim, é uma coisa que nunca me existiu na minha vida. Eu não sei nem o que se trata deste assunto. Não falo isso com orgulho, não. Falo isso com vergonha, porque o meu filho mais novo foi para o mesmo caminho, também não come. E a gente estava conversando aqui antes mesmo de entrar no ar, e o senhor falou que existem várias maneiras de driblar quando, infelizmente, aquele cidadão não é convencido da maneira que deveria ser. Explica um pouquinho pra gente. Bom, Hélio, a questão é, antes de mais nada, o senhor está no céu, né, amigo? A questão qual é? É muito comum os pais levarem os filhos em consulta, e é sempre aquela situação, né? Expõe para o profissional o problema como se a gente tivesse uma solução mágica a dar. Como, doutor, ele não come salada, né? Como a gente estava conversando. A impressão que eu tenho é que eles esperam quase que um processo hipnótico, que a pessoa vai sair dali comendo igual um coelho. Isso não vai acontecer. Então eu defendo muito que o profissional vá a favor da corrente, né? Igual sair de uma corrente no mar. Você vai a favor dela. Então, a gente tenta preconizar, por exemplo, um manejo. O repolho branco. Se ele for cozido com vinagre e sal bem cozido, ele perde a identidade palativa. Então, ele perde aquela crocância que torna fácil que ele seja identificado. E por ser branco, um manejo que eu faço é mesclá-lo no arroz, em pequenas quantidades e subindo progressivamente. A pessoa come sem perceber que tá comendo, que tem celulose ali, porque repolho é basicamente fibra, né? Basicamente celulose. É um manejo. Outro possível, como a gente comentou, cápsula de fibra. O material das cápsulas, ele é feito para abrir no estômago, né? Aquilo ali é feito para rotar no estômago. Então, a gente coloca celulose, por exemplo, que é a matéria presente no papel, né? É a parede das células vegetais. E, por exemplo, pectina, aquela parte branca da laranja e do limão. Você coloca aquilo em cápsula, a pessoa vai ter que tomar um montante considerável de cápsula para perfazer o que seria uma salada, mas que se consegue aportar fibra para o organismo. Porque sem ela... vai dar problema. Vai dar problema, né? Se vai dar. A questão é em quanto tempo. E isso não tem nenhum efeito colateral? Absolutamente nenhum. A pessoa só vai passar o banheiro com regularidade. O que geralmente não é o caso. Não acontece. No meu caso é diferente, tá? Eu pareço um pato. Pode Nunca crer. vi disso. Mas em homem é mais comum, Hélio, até por conta do volume alimentar nosso. Mulher...
de 8 a cada 10 mulheres tem problema, Tem constipação. tem constipação. É isso mesmo. É muito Raro você não ver. envolve a fisiologia feminina e muita questão cultural também, né? Sociocultural. Porque o menininho, desde cedo, tá com vontade de fazer xixi, faz aí no jardim. A menina já é doutrinada a um protocolo totalmente diferente. E segura um pouco mais. Exatamente. E aquilo com o tempo vai... Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então a cápsula, ela hoje, até crianças podem, lógico que com Uhum. como é que eu falo? A prescrição de um Sim. médico, ou de um nutrólogo, Sim, sim. nutricionista também, para que não fique tomando as coisas de maneira aleatória. Sem dúvida. Pode ser em sachê também, para criança que tem dificuldade de engolir cápsula. A grosso modo, todo fármaco ou substância, né, que no caso não é um fármaco das fibras, em cápsula, aquilo pode ser aberto em água, porque é feito para abrir no estômago, como a gente estava colocando. A cápsula é apenas a maneira de juntar veículo. o veículo. Exatamente, é o veículo para transportar até o estômago. Simples assim. Entendeu? E isso serve não só para fibras, mas para todos os outros tipos de nutrientes que às vezes temos dificuldade. Por exemplo, pessoas que têm alguma dificuldade, esse filho mais novo meu, ele tem a mesma dificuldade, ele não come proteína. Lorenzo não come carne, não come peixe, não come mesmo? ovo, não come É frango. mesmo, cara. Já levamos em vários profissionais, não só em campos, mas fora de campos. Ele cheira o alimento e não come. A aversão à proteína é bem comum. Mas leite, ele aceita bem? Toma iogurte, toma. Leite não há problema. Aí ele é o que eu estava falando. O correto seria que ele se adaptasse a ingerir esse tipo de fonte alimentar. Acho até que são 10 anos. Eu acho que ele comeu até 4, 5 anos e depois parou de comer. Comeu criança, né? Criança você come geralmente Aceita. a papinha e você ia inserindo. É uma luta que a gente tem já, tem 4, 5 anos. Rapaz, alguns shake, ainda mais nessa fase de expansão tecidual, né? De franco crescimento, que é a faixa etária dele, ele tem que ver proteína de algum jeito, cara. Porque não adianta. Cabelo é proteína, pele é proteína. Um exemplo de funções proteicas extremamente relevantes e vitais. A gente troca de pele de 6 em 6 semanas, mais frequente com a cobra. Isso é proteína indo embora. Os fibroblastos vão remontando a epiderme, da derme para a epiderme. Com base em quê? Com base nos aminoácidos obtidos das proteínas alimentares, cara. Então, se isso não ocorre, há um demérito cicatricial, há um demérito de rigidez tecidual, entendeu? E que talvez isso, como é que eu posso dizer assim, para minha fase, por exemplo, eu entrei pro ENTA, né? 40. Isso não é tão alarmante. Começa a ficar alarmante, mas isso lá nos seus 60 vão fazer diferença. Sem dúvida. Então, por isso que talvez, tô dizendo agora, já vou marcar a minha consulta. Tomar fibra, para quem não come fibra, e tomar alguns suplementos que geralmente você deixa para depois, você só vai ver a diferença depois do problema, né? Exatamente. Você não dá valor para prevenir o problema. Exatamente. No caso do seu filho, uma sugestão que eu faria, uma boa whey protein, que as pessoas acham ainda, hoje já caiu por terra, mas eu já fui taxado de louco muitas vezes porque eu sugeri whey protein para criança. As pessoas, Leonardo é louco, tá dando whey protein para uma criança, é para atleta. Não, aquilo é uma proteína em shake, pô. Eu veiculo proteína de uma forma fácil, miscível no leite, que a maioria das crianças é apetente para leite. Então, no caso do seu filho, rapaz, uma colher de sopa, igual a Nescau. Arruma um whey achocolatado que seja palatável para ele. Uma colher de sopa num copo de leite 3 vezes por dia vai equivaler aí quase 300 gramas de carne que ele não está comendo. Entendeu? Então, há manejos extremamente simples de fazer. É só a gente desmistificar as coisas. E, óbvio, ter acesso à pessoa. Porque muitas vezes o que funciona para João não funciona para Pedro e vice-versa. Por isso, a importância do profissional ver cada caso como um caso. Você tem, lógico, estudos que mostram vamos dizer assim, o genérico, né, que a gente fala, o de todo mundo, mas especificamente, às vezes, aquela criança tem um determinado, ou aquele paciente tem um determinado bloqueador ali que não permite que faça efeito aquele determinado, seja remédio, seja proteína. Doutor, uma das febres que está acontecendo, o senhor já tem 99, né? Você se formou em 99?
Foi em 95. 95. 30 anos de formado. Eu tenho 20 anos de entretenimento na Quatro Ventos. Então eu passei pelo axé. Aí do axé virou sertanejo universitário. Do sertanejo universitário virou trap, rap. Lógico que o pagode está sempre ali, mas as febres, né, as ondas. Teve ali um pouco do funk melody na época, Claudinho Bochecha. Virando para o seu mundo, você já passou do alfinete ao foguete. Sem dúvida. E agora, a medicina, há algum tempo atrás, né? Cerca aí de 4 anos, acredito eu, porque no Brasil sempre demora a chegar um pouco mais. Acho que não, acho que já tem uns 8 anos. O Mondiaro, que é essa última mais famosa, que chegou há pouco, mas o Ozempic, o Engov, essas outras canetas já vem há algum tempo e provavelmente alguns nutrólogos, alguns nutricionistas trabalham, outros não. E aí a ciência que tem que explicar e cada profissional com a sua método. E aí veio agora para terminar o Mondiário e ainda tá para chegar no Brasil aí, não chegou ainda oficialmente, a Reatrutida, que nada mais é que é o chamado Godzilla lá fora do... que é aquele triplo medicamento. Sim. Como você mesmo, queria que você fizesse um pouco do retrospecto de maneira mais objetiva para chegar nas canetas, né? Você pegou a época da dieta da proteína e etc e tal. Explica um pouquinho desse avanço no seu trabalho, ou seja, do trabalho da sua profissão como um todo, junto com a área da medicina, né? Com os cientistas, etc e tal. Bom, vamos lá. Rapaz, é assim, nos primórdios, a gente via muito manejo de medicações voltadas para diabetes tipo 2 mesmo, já nesse intuito de emagrecimento. Porque, por exemplo, a metformina, medicação extremamente antiga, e a função dela, né, é uma hipoglicemia antioral, reduzir a glicemia de um indivíduo que tem diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que o indivíduo não nasce com ele, né, que seria o tipo 1. É um diabetes desenvolvido por sedentarismo, obesidade... O meu caso. E outro... Eu, infelizmente, adquiri. É mesmo? Eu tenho diabetes tipo 2. Mas isso é tranquilo. Então, há outros cofatores na gênese desse tipo de desordem metabólica. A metformina foi o início da utilização desse tipo de fármaco para perda de peso. Porque se a gente analisar de forma simplista, um grande problema metabólico que a gente tem é a subida de glicose no sangue. E quanto mais abrupta ela é, né, o chamado pico glicêmico, proporcional é a resposta de insulina pelo pâncreas. E o grande hormônio que coloca a gordura embaixo da pele, ou seja, lipogênico subcutâneo, é a insulina. Entendeu? A cachorra é ela. Quiser xingar alguém, ela que é... a filha da mãe. E tanto que é quando ela tá alta é que os problemas de saúde como um todo e também da obesidade mais acontecem. Exatamente. Aí os camaradas inicialmente faziam o quê? Manejavam a metformina, principalmente à noite, porque glicemia e insulina alta dormindo é oração para ganhar peso, dormindo. Para engordar dormindo. E principalmente aqueles que não dormem bem e acabam atacando a geladeira à noite, porque ali é o pico do problema, né? Aí é um abraço, meu amigo. E quase sempre o indivíduo vai partir para o carboidrato simples, ou seja, para o que tem gosto doce. Porque a glicose sobe rápido. Tudo que tem gosto doce, na verdade, é carboidrato de cadeia curta. As papilas gustativas, elas só elicitam gosto doce quando você tem um carboidrato pequenininho, ou seja, é monoditrisacarídeo. Quanto mais gosto doce tem, menor o carboidrato é. Ou seja, ele é pré-digerido. Esse troço bate lá no trato digestório, no intestino delgado, ele é prontamente absorvido pela borda intestinal, entendeu? E aí, na glicemia, amigo, você tem o tal do pico glicêmico. Isso aí, no sistema nervoso, é um problema, porque você tem pulso de serotonina e dopamina, 2 grandes neurotransmissores associados à autossatisfação. É uma relação de vício. Qual é, na sua opinião, e se é que tem, o uso excessivo do remédio que foi inicialmente criado, desde esse aí, dos primórdios até hoje? Porque pelo que a gente entende no início, né? Pelo que a gente pesquisa e ouve, o medicamento foi feito para a questão da diabetes tipo 2, ou seja, do tratamento de saúde. Isso aí. Não que perder peso não seja saúde, também é.
Mas o principal fator não é esse. Vou abertamente dizer um caso específico e que eu tive um verdadeiro espanto do quanto o medicamento fez efeito. Sim. Tomei o Mondiaro por 2 meses. Fiz meus exames de sangue e tomei o Mondiaro durante 2 meses. Parei de inserir o medicamento, parei durante 45, 50 dias. Marquei a questão médica, fui ao médico, tive que refazer o exame de sangue para poder levar. Não treinei, não fiz absolutamente nada, não emagreci, diga-se de passagem, perdi muito pouco, quase nada. Só que parecia que era o exame de sangue de outro indivíduo. Meu colesterol abaixou, minha insulina abaixou, minha glicose abaixou, meu triglicerídeo abaixou, ou seja, as minhas taxas abaixaram absurdamente. Entendi. E eu falei, gente, que milagre é esse? E você mantinha o mesmo perfil alimentar? Como já? Mesma coisa. Comendo a mesma coisa? Não a mesma quantidade, mas 80%, 90% não fez efeito em mim. É por isso que eu tenho que ser estudado. Em perda de fome. Eu perdi a fome durante uma semana, depois eu não perdi mais. Entendi. E aí, já em outras conversas, eu entendi que o problema é só usar o Mondiaro. O Mondiaro, ele é um medicamento que ele tem que ser usado com outros medicamentos para que ele faça efeito. Então eu acho que é isso, que pode ter acontecido. Agora, me espantou os exames. As taxas, né? Há uma redução de absorção de muito do que se come também, né? Pela alteração da fisiologia gastroentérica, ou seja, a passagem do alimento do estômago para o intestino delgado, para o duodeno, ela é alterada por essas classes de medicamentos, seja semaglutida, viraglutida, tizepatida do Mondiaro. O que você acha sobre as canetas, de maneira mais clara? Vamos lá. Bem, eu entendo qualquer manejo que seja viável e que seja um start para o indivíduo sair daquela inércia de obesidade ou de sobrepeso, válido, desde que seja, né, obviamente, com acompanhamento médico e alimentar, etc. A minha crítica é uma só. O uso muito prolongado. Porque, na verdade, a maioria desses medicamentos age simulando, entre aspas, a grosso modo, estômago cheio. Né? Um indutor como de saciedade. Se fosse um balão gástrico. Exato, só que químico. Exatamente. Porque a história toda ela vem da onde? O estômago, ele não sabe o que o preenche. O gatilho para a fome, ele acontece lá no hipotálamo, na base do cérebro. Tua glicose cai a 50 miligramas por decilitro, tem um centro da fome lá. Ele, fala, vai caçar. Ainda hoje a gente responde assim, porque a gente está na mesma fisiologia de 200 mil anos atrás, praticamente, de Homo sapiens para cá. Então, quando a glicemia caía, tu tinha que caçar. Por isso que ainda hoje a gente fica aborrecido pra caramba quando tá com fome. Isso é reflexo de caça, dá um mau humor desgraçado. Eu não sou tanto assim, não, mas eu conheço uma galera que anda comigo e, pelo amor de Deus, mexeu com a fome do rapaz, acabou. Me dá uma marreta e fala a parede, é essa aí, bicho. Não presta pra nada. E aí, o que que acontece? O balão, ele te dá como se fosse um ludíbrio ao estômago de que você comeu alguma coisa. Então, na verdade, e eu concordo plenamente com isso, acredito eu que seja o que você está querendo dizer. Aquilo tem que ter um princípio e um fim. Aquilo tem que iniciar, servir para a pessoa, às vezes, que está muito pesada, perder um peso, voltar para uma academia e falar, agora eu vou tomar vergonha na cara. Porque se eu não fizer por onde, ou eu vou ter que gastar a fortuna com esse medicamento de novo, ou eu vou ter que levar o raio de novo para emagrecer. Exatamente. Então, é esse estímulo. O ruim é manter esse medicamento durante médio e longo prazo. Rapaz, o que que acontece? Porque eles se vendem, né? O próximo até como se fosse o fim de uma cirurgia bariátrica, o que não vai acontecer, porque só vai acontecer se você permanecer continuando a tomar um remédio. Ou mudar os perfis alimentares e de atividade física. Exatamente. Rapaz, o que que acontece? Se fosse depender da glicose corrigir para tu parar de comer, você ia comer 10 pratos, porque tem um retardo nesse prazo aí do que tu come para repercutir em glicemia sanguínea, no caso de uma refeição mista, complexa, diferente de um docinho assim. Então, o corpo aprendeu que distender um pouquinho a parede intragástrica, avisa lá o hipotálamo que tu já comeu, senão a gente ia comer 10 pratos.
O balão é a parte mecânica, né? O cara introduz lá um balão que, ao ser distendido, simula isso. E já as canetas, semaglutida, viraglutida, dizepatida do Mounjaro, eles agem na informação química que essa distensão daria. Entendeu? É a tradução do que o estômago cheio te daria em termos químicos. Que é uma substância chamada de GLP-1, que ela simula que tu tá alimentado. Exatamente, que tu tá alimentado. Qual é o meu grilo com relação a isso, velho? Rapaz, em fisiologia, existe um dogma chamado atrofia por desuso. Exemplo, se eu gessar meu braço, meu antebraço, e levar 2 meses gessado, ele vai ficar. Eu vou perder massa muscular, né, distensor e flexor. Sim. Se eu ficar 1 ano com ele gessado, eu tô lascado para voltar a movimentar, ou seja, atrofia por desuso. Então, um estômago com esse tipo de indução, né, de travamento, o esfíncter... 1 ano, imagina 1 ano tomando isso. Exatamente. Há uma tendência, não estamos falando que isso é universal, mas há casos descritos na bibliografia médica e há uma tendência lógica em fisiologia que haja um quadro de lentidão no esvaziamento gástrico. Até mesmo a tal da gastroparesia. Ou seja, algumas pessoas começam a desenvolver vômitos recorrentes, porque ao invés da fila andar de cima para baixo, né, apical distal como é o fisiológico, começa a regurgitar. Agora, eu acho que esse problema, eu acho que não vai acontecer. Vou te explicar, eu acho que não vai acontecer porque eu ouvi isso, inclusive, do próprio médico. Uhum. O nosso corpo, ele é tão perfeito, mas ele é tão perfeito, Deus é tão perfeito, Sim. que vão demorar uma eternidade e não vão conseguir fazer a perfeição de que é se eu tirar uma válvulazinha do seu coração, o resto acabou e não tem mais conversa. Ele já começa a entender que ele está sendo enganado. Uhum. Então, eu acho que o cara que for tomar Mondiaro 6 meses, no 7º mês ele pode tomar Mondiaro à vontade, que o organismo vai dizer assim, esquece. Passa a tolerar. Você já me enganou, você não vai. Eu acho que é isso, porque, inclusive, eu tô tendo uma certa dificuldade exatamente por eu ter tomado o medicamento há pouco tempo, não faz o mesmo efeito em você, talvez, porque nunca tomou. Isso é universal mesmo. Essa dessensibilização a um fármaco, isso é universal. E vai ter hora que eu vou estar tomando... Eu não, mas outra pessoa vai estar tomando medicamento e fala assim, irmão, isso aí você já gastou. Exato. Diferente do balão gástrico, que ali você tem algo uma ação mecânica, exatamente. Tá ali, você não tem como tirar o balão dali. A não ser que você Pode crer. retire. E é o que acontece na bariátrica. Pode crer. O cara encurtou o estômago. Fica com uma pochetinha, Não tem como. Não tem como. Seja, é duradouro. Então, por isso que eu acho que não vão acabar. O que vai acabar poxa, tem aquela pessoa que é tendência a ser obesa, que já tem lá seus 150, 160 quilos. Tomou o medicamento, fez tudo correto, perdeu os seus 50 quilos, agora eu não preciso fazer a bariátrica. Toma vergonha na cara para tentar manter os 110. Isso aí. O que é conta, né? É você perder mais do que você come. Simples assim. Simples assim que você falava, você quer comer 1 quilo de carne? Não tem problema, você come 1 quilo de carne. Você vai ter que ficar 2 horas na esteira. Pô. É simples. Essa conta tem que fechar. Então, você é a favor das canetas desde que não em uso contínuo. Exato, um start. E sempre associados à dieta hipocalórica, não tem jeito. E o nosso corpo se adapta. O nosso perfil para qualquer tipo de situação é altamente adaptável. Isso vale para sódio, por exemplo. As pessoas abusam de sal na comida. Se você for reduzindo gradualmente em 1 mês, depois de 30 dias, você não consegue mais adicionar aquela quantidade de sal. Vai ficar aviltante para o seu paladar. Isso vale para tudo. A gente consegue se adaptar paulatinamente. Então, a dieta hipocalórica, a mesma coisa. A redução de oferta de carboidrato, de glicose e a redução dessa festa de serotonina e dopamina no sistema nervoso vai amainando. 2 dúvidas que acho que 99% das pessoas que estão assistindo a gente vão ver a gente em todos os canais nossos de comunicação, no Clique, no Campos de Ocorrência, no Manchete, que é o nosso principal elo, que é onde a gente leva isso até a casa das pessoas. Primeiro, jejum intermitente e comer de 3 em 3 horas. Se você pesquisar, você vai ter 100 nutricionistas falando de um tema, os outros 100 porrando o outro falando de outro tema. Esse é e o outro grande vilão, que é o meu principal vilão.
comentou, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, não dormir. Pode crer. Você não ter uma noite de sono. Sim. Então, primeiro, essa questão, jejum intermitente, pode, não pode, é bom, não é bom? Ou o famoso comer de 3 em 3 horas, que é o correto? Rapaz, assim, o ser humano, como você bem colocou mais cedo, ele é altamente singular, né? Não é à toa Ele é que único. A anamnese, pessoa a pessoa, ela é insubstituível em qualquer área da medicina. Então, o que acontece? Eu, numa anamnese médica, o indivíduo lá aparece no meu consultório e fala, rapaz, quero emagrecer. E já de saída a gente já corrige, não, que eu preciso perder 20 quilos. Aí você fala, calma aí, não, você precisa perder gordura corpórea, que já é um erro de início. Se você parar a pensar... Não é nem 20, é 30. Ou às vezes muito menos, mas medidas, percentual de gordura. Porque tecido muscular e tecido ósseo, na balança, na força-peso, eles pesam muito mais gordura. Se você limpar a gordura na sua cozinha e jogar dentro da piscina, ela boia, que a densidade é menor. Entendeu? Então, de saída, um erro para mim é esse tipo de monitoramento em balança, em força-peso. Isso é uma coisa. Mas aí, digamos, paciente lá com sobrepeso querendo emagrecer. Léo, como é que eu vou fazer? Eu falo, rapaz, eu parto do quê? Do que ele come. Eu falo, de manhã, você come o quê? Que horas? Rapaz, tem fome de manhã, não. Eu falei, mesmo. Esse é o que eu chamo de inapetente matinal. Esse é um candidato a um jejum, de repente, na parte matinal. Eu sou um deles. Já é da fisiologia eu consigo, do paciente. se eu não viajar, eu consigo, sem dor e sem muita força, não comer nada. Por exemplo, eu estou de jejum. Aí vai só almoçar. Vou só almoçar. Você é um bom candidato a esse tipo de jejum. E, na verdade, o jejum é extremamente saudável. Aí a gente volta para a questão evolutiva. Vamos botar aí há 50 mil anos atrás. Você não abatia uma caça todo dia, meu amigo. E o corpo aprendeu a quando eu abato, eu tenho que sorver aquilo e armazenar, porque eu posso passar 5 dias de privação alimentar. Antigamente era assim. Exatamente. E num prazo muito curto da evolução humana, a gente desenvolveu métodos de cultivo, de criação, ou seja, soberba alimentar. E fora que da era pré-cristã para cá, um pouco antes da era pré-cristã para cá, a gente começou a tirar açúcar dos vegetais, aí lascou tudo. Ponto número 2, tem a ver com isso também. O paciente, então, consegue fazer um jejum intermitente, porque geralmente na parte da manhã ele consegue não ingerir alimento ali. Ok. Qual o horário desse paciente e o que esse paciente não tem que fazer, por exemplo, na hora noturna? Poxa, você vai ficar em jejum intermitente? Você vai almoçar meio-dia, 1h da tarde? Ok. Uhum. Máximo tal hora e principalmente tais alimentos não é bacana para as pessoas estarem ingerindo. Meu amigo, aí a gente esbarra sempre naquela questão da resposta insulínica. A cachorra é ela. Então, se o indivíduo, por exemplo, na última refeição dele, defendo que não seja muito próximo ao sono pelo risco de broncoaspiração, isso é uma preocupação que as pessoas não têm e que é muito sério. A própria posição horizontal, há uma tendência natural de refluxo. Ou seja, você come, pelo menos ali vai fazer alguma coisa 1 hora, 1h30 para depois dormir. Isso aí. Então, você está falando se uma pessoa aí, que hoje a maioria das pessoas dorme entre 11h30 e meia-noite, é a maioria das pessoas, sim, hoje a grande maioria, é 10 horas da noite, 10, acabou, não ingere nada. E aí esse cara de 10 horas, que vai almoçar meia-noite, vai almoçar meio-dia, ele tá falando de 14 horas, sim, desse famoso jejum intermitente. Sim. É um paciente que a primeira preocupação que a gente tem, cercar com um bom polivitamínico. Né? As pessoas vêm sempre com aquele jargão, que é um sofisma de a dieta tem que fornecer tudo que eu preciso. No mundo ideal, sim. Só que nós estamos longe disso. Então, que você use um polivitamínico. Que é a vida real. A vida como ela é. Exato. Não o conto de fadas. Não do quixoteamos. Por isso que a maioria dos procedimentos e das consultas não dão certo. Porque você quer adaptar a pessoa, você sabe até que a pessoa tem que fazer aquilo, só que é a realidade dela. Exatamente. Eu tenho 3 dias de viagem, eu não vou fazer atividade, não consigo muitas das vezes fazer. Então, tem que modelar com o resto que sobra para o cara fazer, senão não vai acontecer. Simples assim, meu amigo, simples assim. Então, às vezes a pessoa está com carência de B12, vitamina D, selênio. A dieta perfeita daria? Daria. Agora, se você tem como ter isso em polivitaminos, até com preço bem irrisório, e sanar, dar uma espécie de tarrafada ortomolecular nessa questão, por que não fazer? Agora, em termos de última refeição para essa questão, eminentemente é uma refeição proteica que tenha fibra. Fibra porque a gente não digere, né? Pô, enchem a paciência da gente para comer fibra, porque quem digere fibra são os ruminantes. Eles têm 4 estômagos, são poligástricos.
A gente, basicamente, a grosso modo, perdão, pessoal, do jeito que entra, sai. Então, por exemplo, se eu for tomar a cápsula 10 horas da noite junto com o meu alimento para eu ficar rico em fibra. Exatamente. Exatamente. É exatamente por aí mesmo. Eu tô aprendendo. Você gordinho igual a mim, ó, ouve isso, que isso não é só emagrecer, é emagrecer com saúde. Exatamente. São duas coisas, porque o emagrecer, teoricamente, até pelo avanço da medicina, se tornou menos difícil. Bem mais não viável. É mais fácil. Bem mais viável. É menos difícil. Exato. Mas emagrecer com saúde é outra conversa. É outra conversa. Exato. A questão do sono. Aí que tá. A privação de sono, ela repercute de uma forma muito drástica na capacidade de fixação de memória, tanto de curto quanto de longo prazo, e na resposta salutar aos bons eventos do dia a dia. Por exemplo, você tem uma notícia que é aprazível para você. É natural que você responda com uma liberação de serotonina e dopamina. Né? Isso faz parte. Se assistir um jogo de futebol, seu time do coração, se você é muito afeito. Sou flamenguista. Tamo junto. E a gente comemora, aquela comemoração, aquela efusividade ali, ela repercute no sistema nervoso com um padrão de neurotransmissores de autossatisfação. A privação do sono é um limitante disso. Ou seja, a vida se torna um pouco mais embaçada e triste, entendeu? Além da questão dos hormônios. A produção de hormônio do crescimento é noturna, a conversão de pregnenolona a testosterona, principalmente nos homens, é noturna. Ou seja, você vai quebrando a máquina aos poucos e de uma forma bem eficaz. Vamos para a gente encerrar, porque senão a gente fica aqui falando que isso tem tema e tudo isso vai virar cortes específicos para essas pessoas que precisam dessas informações. Hoje, infelizmente, o nutricionista não se tem o valor na rede pública como deveria. Sim. Ou seja, é caro ter um nutricionista e fazer tudo para aquelas pessoas que não têm condição de pagar. Sim. É caro no que diz respeito a uma pessoa que ganha um salário mínimo. Não, entendo, claro, eu entendo. E para essa pessoa, isso é claro. Sim. Isso é caro. Para as pessoas que têm uma vida normal, que têm seu trabalho, etc., eu acho até barato o valor que se cobra hoje por bons profissionais. E aí não há reposição desses nutrientes de maneira correta. E aí você gasta na saúde pública, como inúmeros problemas que a gente tem na saúde pública do nosso município, do estado, no país. Gasta-se 10 vezes mais por não manter aquele indivíduo bem nutrido, 10 vezes mais por não fazer aquela precaução na área odontológica bem nutrida. E por aí vai, você tem ali N níveis. Vamos para um outro dilema que isso aí a gente vai quebrar muita cabeça de muita gente, que hoje em dia está um pouco mais normal, mas que antigamente se discutia muito. Primeiro, o senhor falar de maneira mais técnica, eu vou falar de maneira vulgar, né? Maneira de dizer, vulgar ou pejorativa, não entendo muito bem. Testosterona. As pessoas, a grosso modo, eu era um ignorante também que pensava, testosterona o homem precisa para ele poder ter libido, para ele querer sexualmente. E, na verdade, quando você vai pesquisar, a testosterona está envolvida em trocentas outras coisas. Também é para isso, mas tem inúmeras coisas a mais que quando você tem uma taxa de testosterona para o homem baixa, isso causa um problema no organismo dele como um todo. Explica um pouquinho e, obviamente, antigamente usava-se a palavra bomba. Lá em 95, quando o outro nutricionista falava assim, não, você tem que ter testosterona. Era um preconceito que o cara estava tomando bomba. E, na verdade, era uma reposição hormonal de que sua taxa estava baixa e que era necessário para o seu metabolismo como todo ter aquela reposição. Exato. A grosso modo, eu falei certo? Falou certinho. E explica pra gente quais são as funções a mais que a testosterona tem no organismo de um homem, principalmente. Pois é, meu amigo. E curiosamente, até no organismo feminino também, né? Porque, assim, só um parênteses curioso,
o pulsão orgástico, né, no organismo feminino, ele é gerado por um pulso de testosterona. Então, mulheres que têm uma taxa de testosterona muito baixa, isso tem uma relação direta até com frigidez, entendeu? Mas você colocou muito bem. Por exemplo, manutenção da força de contratilidade do miocárdio é diretamente associada a um nível basal aceitável de testosterona. Humor, proatividade, capacidade física, velocidade do gatilho neuromuscular, o próprio metabolismo das gorduras. Um indivíduo com um nível de testosterona muito baixo, há uma tendência que ele tem um metabolismo mais lento. Eu estava tomando Mounjaro e com níveis pequenos. Não vai fazer efeito. É uma cadeia de coisas, né? Não é um medicamento milagroso, é um medicamento por um bom nutricionista, por um bom médico, Isso aí. Um corpo todo de pessoas que entendem para que o negócio funcione. Hoje está um pouco menos... Está um pouco menos, mas ainda tem muito, rapaz. A gente vê pessoas médicos hoje até com uma visão mais alvissareira da coisa, mas muitos ainda também... que o indivíduo, por exemplo, aparece na consulta do camarada lá com 700 de testosterona, quer dizer, quase o limiar superior da faixa aceita. Não porque isso vai te trazer câncer de próstata. Hoje já se sabe que a hipertrofia prostática não tem essa relação direta com níveis elevados de testosterona, muito pelo contrário, com a baixa de testosterona que ocorre depois dos 50 anos, entendeu? A questão da libido e da fertilidade é óbvia, né, para todos. Agora, uma coisa muito importante, a fixação de proteína muscular, meu amigo, ela é dependente de um nível de esteroides sexuais basal. E eu costumo brincar com meus pacientes, com meus alunos, que é como se fosse bíblico a coisa, entendeu? Crescei-vos, reproduzivos e apurrinhação. A evolução cronológica da espécie humana e de todos os mamíferos, ela tem uma fase ótima reprodutiva e depois um decaimento. Só que hoje a ciência permite que a gente tenha uma longevidade saudável e produtiva muito maior. O segredo é a reposição com a medição, ou chega um determinado momento que também esse uso é meio que natural, porque hoje em dia já se fala em naturalidade dessas reposições. Sim. Então o segredo e o correto é fazer a reposição vigiando ali o seu exame para que você também não... o cara 1.500, 1.600, sei lá, eu não sei nem a dosagem, eu tô chutando... Sim. Ou seja, usar apenas quando realmente for necessário e não a título de normalidade. Sim. Isso aí é muito importante, partir-se de um hemograma que tem essa parte endocrinológica bem narrada, até porque tem muito mais coisa dentro da terra, irmão. Por exemplo, da própria testosterona, você tem a dihidrotestosterona, você tem a testosterona livre, tem uma proteína que a gente tem, que é chamada SHBG. A sigla em inglês dela é globulina ligadora de hormônios sexuais. O que essa desgramada faz? Ela se junta com a testosterona e inativa a testosterona. Então, às vezes, você está com a testo alta e a SHBG alta também, te lascando, te sabotando. Exatamente o porquê de ter um acompanhamento médico e com os exames. Rapaz, e outra coisa muito importante, as pessoas esquecem, é natural que de 10% a 30% da testosterona que é produzida, ela sofre um processo chamado de aromatização. Tem uma enzima que é chamada aromatase, que ela converte essa faixa aí que eu falei de testosterona em hormônio feminino, meu amigo, principalmente prolactina. Por isso que a rapaziada que ciclava, né, se encher de testosterona sem cuidados relativos, fazia o quê? Desenvolvia mama. E dá leite, tá? Porque a estrutura mamária se desenvolve a ponto de fazer lactação. Ou seja, você tem que cercar vários fatores, não é só repor testosterona. Há pacientes que, de repente, você entra com um fitoterápico chamado crisina, que é um bloqueador leve de aromatase. Às vezes o problema dele não é nem repor testosterona, é você entrar com um inibidorzinho dessa conversão em hormônio feminino. Então, muita coisa de ser a terra. O próprio fenogrego é um fitoterápico que tem sido explorado mais recentemente, que veio após a maca peruana e o tríbulos, que é interessante pra caramba para libido, sobe aí em 1%, 2% da testosterona, mas é anti-aromatizante, inibe o hormônio feminino. Então, na verdade, ele está fazendo a duplação ali, ele está fazendo de maneira... E de maneira sutil, exatamente. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Pô, prazer em revê-lo depois de muito tempo. Todo meu. Acompanho algumas coisas nas redes sociais, já vi algumas matérias suas durante esse período que a gente não se via. Papai do Céu abençoe. Obrigado. Que você continue atendendo as pessoas, ajudando as pessoas primeiro a ter saúde, porque esse é o principal. Infelizmente, como eu falei,
E eu não falo de Campos, não, eu falo isso de maneira globalizada, né? Principalmente no nosso país. Não se dá o devido valor e aí pagam mais caro depois para resolver o problema que poderia ter sido Exatamente. na raiz aqui, melhorar desde as alimentação nas escolas, em tudo quanto é lugar. É uma composição de vários fatores. Obrigado aí pela paciência de aguentar esse ex-gordinho, atual gordinho, mas se Deus quiser, futuramente vou deixar de estar gordinho. Mas o que importa é com saúde. Obrigado mesmo. Que isso, uma satisfação. Sucesso aí com os filhos. Já tem uma na faculdade, né? Tem uma na faculdade e o menor mora comigo, tá com 15 ainda. Aí, pô. 2 filhões, eu também tenho 2. Muita saúde, sucesso aí pro Muito senhor. obrigado, meu amigo. Obrigado, tá? Obrigadão. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Eli Naim. Semana que vem a gente tá de volta. Fui!